Lucas batem boca, Lucas xinga o Daniel, Babu briga com todo mundo. Eu vou te contar todos os detalhes dessa história. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um vídeo com todas as novidades da internet pra você. E o BBB, minha gente, é treta atrás de treta. Tá todo mundo brigando, você deve ter visto aí pelo Instagram, pelas redes sociais e não entendeu nada, né? Eu vou te contar tudinho sobre essas histórias, tintim por tintim, é só aqui no Já Contei. Então já aproveita, se inscreve e ative as notificações que daí você não perde mais nenhum lance, porque você só vê aí as histórias pelas metades, só um pedaço, só um vídeo. Eu vou te contar tudinho como aconteceu e agora você vai entender de uma vez por todas. Hoje tem mais um paredão que vai ser formado logo mais e a dinâmica dessa semana é a seguinte, olha só, o líder vai mandar uma pessoa. O líder é o Guilherme. Primeiro ele achou que ia votar no Vitor Hugo e tudo mais, chegou até a convidar o Vitor Hugo para almoçar junto. Só que depois de algumas tretas e tudo mais, ele tá mudando a opção de voto dele. E talvez ele coloque o Lucas na berlinda. Por causa de quê? Por causa da treta da comida. E eu vou te explicar essa treta também. Além disso, a Marcela já está no paredão, porque ela foi ali, né, na samambaia durante a prova do líder, e aí ela foi direto pro paredão. Além disso, as pessoas vão votar, né, vai ter o voto da casa, e as duas mais votadas da casa e a Marcela vão participar da prova bate e volta. E uma dessas pessoas vai ficar livre do paredão e não vai ir. Quem será? Então, hoje de manhã também rolou o Big Fone. Às 8 horas da manhã em ponto, conforme o combinado, o telefone tocou. Todo mundo saiu correndo. Quem estava no quarto do líder ficou trancado e não pôde sair. Prior levou a melhor e atendeu o telefone. Mas ele não quis contar aí, não tá contando, tá em silêncio, não pode falar o que aconteceu. Mistério. Muitas pessoas na internet, incluindo eu, adoraram essa história do Big Fone ter horário marcado, porque assim eu acho que fica muito melhor. Afinal de contas, quando eles tocavam aí o Big Fone em horários que não eram determinados, podia ter aí uma manipulação de quem estava mais perto, aquela coisa toda. Assim, com horário marcado não tem essa. Eu adorei a história do horário marcado e por mim pode ser assim sempre. Então, a Marcela já tá no paredão e com ela mais 3 pessoas. Uma delas será salva pela prova do bate-volta e o Prior tá imune. Além disso, também tem o Anjo, que também vai imunizar alguém. O Anjo é o próprio Vitor Hugo. Pra quem será que ele vai dar? Bom, estaremos de olho. E amanhã, às 8 horas da manhã, eu volto aqui no canal pra te contar tudo que rolou no paredão e também a repercussão da madrugada nas redes sociais. Então fica ligadinho aqui porque tem um vídeo bem cedinho pra você tomar no seu café da manhã, me assistindo, pra você ir pro trabalho me assistindo. Então fica ligadinho aqui que amanhã mais cedo tem um vídeo aqui especial contando tudo que aconteceu, tá? Pode dormir, pode ficar tranquilo porque eu volto de manhã cedo pra te contar. Então, como eu disse, a primeira opção de voto do Guilherme era o Vitor Hugo. Só que depois ele mudou. O Vitor Hugo, inclusive, segundo alguns internautas, tá se mostrando mais no jogo e tá deixando de lado de ser planta aí. A galera tá achando ele presente, tá achando que ele tá crescendo no jogo. O que você acha? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Mas o Guilherme estava conversando na rua com o Babu e com ele conversou a respeito da sua troca de voto. Eu refleti em quem vou escolher e acredito que ele, no caso Lucas, sabe disso. Eu não estava pensando em votar nele, ele não era minha opção de voto. Agora, talvez seja. Eu, inclusive, falei com a Gabi que não votaria nele. Babu e o Guilherme continuam conversando e aí ele faz um questionamento. E falou sobre o fato do Lucas ter falado que queria ser muito votado. Daí o Babu respondeu: ele está homem-bomba. Eu só consolo ele no sentido de que as pessoas não falam e não olham mais para ele, e acho isso muito ruim. Então, muitas pessoas falaram que o voto do Guilherme era no Vitor Hugo por causa do monstro que ele deu pra Bianca e pra Flyslane, e assim tirou elas, né, do VIP e colocou na xepa. Muitos disseram também que o fato dele ter mudado o voto dele do Vitor Hugo pro Lucas seria porque ele teria, né, o Lucas teria brigado com a Bianca. Só que pelo que eu pesquisei na internet, isso não procede, tá? Ele mudou de voto antes da briga da Bianca com o Lucas. Muitos falaram também que o voto de toda a confusão da comida pesou bastante para a decisão do Guilherme.
Pois é, mas aí qual é a treta da comida? Bom, a treta da comida tem 3 episódios e eu vou te explicar todos eles agora. Um desses episódios aconteceu entre o Daniel, o Lucas e o Prior. O que aconteceu foi o seguinte, tá? A Xepa tem a comida ali mais limitada, eles têm um número ali mais limitado de opções de alimentos e também de quantidades. E na Xepa tem o maior número de pessoas também. Isso porque, além das pessoas que estavam no VIP, duas estavam no VIP, a Bianca e a Flyslane, elas foram pra Xepa por causa do monstro, tá? Então o que aconteceu? O Daniel não foi nenhuma nem duas, se eu não me engano, foi mais ou menos umas 3 vezes, serviu uma quantidade grande de comida, não comia tudo e acabava colocando fora. Os meninos comentaram sobre isso uma vez e na terceira vez eles resolveram brigar com o Daniel. Falaram pra ele que ele, chamaram ele de várias coisas que eu não posso falar aqui, porque senão eu perco a monetização do canal, mas ele falou aí um monte de coisa, falou que ele não devia falar isso, que tem muitas pessoas passando fome. O Daniel meio que riu da situação, ele falou que ele não tinha que rir porque aquilo ali era muito sério. Nessa situação, o Lucas foi altamente elogiado nas redes sociais. E o Daniel, que já não estava muito bem visto por causa do lance com a Marcela, ficou aí com a popularidade ainda mais arranhada. O Lucas se deu bem nessa, só que acontece que ele não soube segurar aí a sua onda positiva. Isso porque ele acha que tá sempre certo e que todas as atitudes dentro da casa são as melhores. Ele acha que vai sair, eu acho que ele tem certeza que não vai passar dessa semana. E acontece, minha gente, que ele tá fazendo e acontecendo. A treta da comida começou mesmo quando ele resolveu não doar nada. Ele não deu nenhuma estaleca para compra da semana. E os confinados ali começaram a conversar sobre essa história, porque ele não falou que não tinha doado nada. E aí eles ficaram ali meio que em dúvida quanto que ele tinha doado, quanto ele não tinha doado, se doeu pouco, se não doou. E aí depois a fofoca se espalhou e realmente depois ele confirmou que não tinha doado nenhuma estaleca. Todo mundo foi conversar com ele para entender o que estava acontecendo, foi conversar com ele, para dizer que não era a melhor postura e tudo mais. A Manu Gavassi chegou nele, conversou sobre isso, falou de uma forma um pouco mais civilizada, ele disse que era estratégia de jogo, que ele ia entrar para a história por ser a primeira pessoa a não doar nenhuma estaleca. Ele também já tinha comentado com os brothers que queria ser o mais votado da casa, que todo mundo votasse nele, que daí ele também iria entrar para a história. Nessa daí ele tá sendo completamente detestado nas redes sociais. E daí, minha gente, nos últimos 3 dias não se fala em outra coisa dentro da casa, a não ser sobre a treta da comida. Todos os grupinhos falam sobre isso. Eu até brinquei no Twitter que o meu pay-per-view tá trancado há 3 dias, porque é as mesmas pessoas falando as mesmas coisas e não chegam a consenso nenhum. Pois é, tava todo mundo indo, aquela coisa toda, daí ele conversou com a Manu ali na cozinha da rua, ali na Xepa, e aí ela falou que, tentou conversar com ele, disse que não ia brigar, que não ia se meter. Mas daí veio a Thelma. A história da Thelma foi a seguinte, olha só. Bianca, Flyslane, Prior e o Lucas estavam conversando sobre essa situação e as meninas estavam tentando explicar para ele, tentando entender o porquê dele ter feito aquilo e explicando o porquê a atitude dele era errada e que sim, ele estaria prejudicando o grupo. Qual é a justificativa do Lucas? Ele justifica que o que ele fez não é errado, porque ele não doou nenhuma estaleca, assim como muitas pessoas acabam doando poucas ou nenhuma, pelo fato de não terem estalecas, porque perdem muitas, através das penalidades que acontecem no dia a dia. Ele citou inclusive o Daniel, que perde muitas estalecas, não só deles, como penalidades coletivas, pelas coisas que ele faz dentro da casa. Então ele disse que ele não doou nenhuma estaleca e qual seria a diferença dele não dar nada para as pessoas que doam um pouco de tantas penalidades que sofrem, ou das pessoas que tiram as estalecas dele quando também realizam penalidades que pegam aí todo mundo. Essa é a justificativa dele, o porquê dele não ter doado nenhum estaleca. Ele diz também que é a estratégia de jogo dele. Beleza? Essa foi uma das tretas, o fato dele não doar nada e as pessoas discordarem disso. Daí que as meninas, a Flyslane e a Bianca, estavam conversando com ele e com o Prior, já que elas são mais próximas deles. E ele levantou no meio da conversa e disse que não ia mais falar sobre isso e não sei mais o que. Nisso, vem Dona Thelma gritando, apontando o dedo para ele, chamando ele de macho
E daí, minha gente, o circo tava armado. O Lucas levantou da conversa com as meninas e saiu falando: vota em mim por causa de comida então, não tem problema. Aí que a Thelma veio e disse o seguinte: mas você vai comer, Lucas? Você vai comer? E ele respondeu que sim, que ia comer. Ela ficou irritadíssima e rebateu: você teve uma atitude ruim, você é um... E se você quer sair, saia de cabeça limpa. Você vai sair com vergonha de todas as atitudes que você está tendo aqui dentro, porque você é um macho. É isso que você é. Muito pelo contrário, saiu de cabeça erguida, com muito orgulho. Fiz o menino parar de fumar. Enquanto vocês julgavam o Adson, eu ajudava. Para julgar, basta ter boca. É muito fácil. Eu fiz a minha parte. Ele ainda disse o seguinte: não presto conta para ninguém. Se ela quer xingar, o problema é dela. Eu sou educado, tenho educação, tenho berço. Minha família me ensinou a não xingar. Então, essa foi a treta entre o Lucas e a Thelma. Só que o lance não parou por aí, porque uma outra treta sobre a comida se formou. E dessa vez com o Babu. Ele não gostou do sistema que as meninas adotaram para a divisão da comida. Arroz, feijão, a rapadura, coisas que não são em unidades, não foram divididas. Mas o ovo e os biscoitos foram divididos uma quantidade X para cada pessoa por dia. O Babu não gostou nem um pouco disso e reclamou demais durante todos esses dias para várias pessoas. Ele falou sobre isso muito com muitas pessoas. Conversou também com a Flaislane e com a Bianca sobre isso, que tentaram entender o porquê ele estava achando isso ruim. Na opinião dele, isso seria mesquinharia e que não deveria contar comida, que não se deve contar comida e que a comida tinha que ser no coletivo e que deveria ficar na consciência de cada um quanto iria comer. A Manu Gavassi se justificou para ele ainda na sala, junto com a Bianca e com a Flaislane, dizendo que ali eles acharam que seria mais democrático e que daí não geraria conflitos com outras pessoas que viessem a comer mais e deixassem os outros sem. Ele não engoliu essa ideia, continuou reclamando bastante sobre isso e ele sempre reclama, mas não dava exatamente uma solução para o problema. Ele não dizia o que ele gostaria que elas fizessem a partir de então. Elas, inclusive, questionaram ele sobre o que elas poderiam fazer para que ele se sentisse mais confortável. Ele apenas repetia que não queria dividir a comida, mas que elas já decidiram assim e que assim ficaria. O maior babado. Conversaram e não chegaram a consenso nenhum. A briga da Manu com o Babu aconteceu na sala durante essa conversa que ele estava tendo ali com a Flaislane e a Bianca. Nessa conversa ele disse o seguinte: eu tenho 130 quilos e Manu tem 50, temos necessidades diferentes. Minutos depois, a Manu entrou na conversa e disse: ele quer provocar, fala sério, digo eu, falou o Babu. E aí ela disse: para você de reclamar e resolve o problema. Se vou dividir o biscoito, eu divido tudo, eu quero resolver o problema com quem me interessa, disse o Babu. Depois, a Manu acabou deixando a sala. No meio dessa conversa, a Manu ainda falou que ele ficou sem rapadura exatamente porque eles não dividiram como dividiram o biscoito e os ovos, por exemplo. Ela disse, inclusive, que foi fofa com ele. E ele disse, fofa é uma coisa, irônica é outra e debochada é outra. E aí, foi nesse momento que ela disse que ele tinha que parar de reclamar e dar uma solução. Manu foi altamente elogiada nas redes sociais depois dessa atitude. O maior babado. Nisso, nas redes sociais, Babu não é mais o favorito. As pessoas não estão gostando nem um pouco da aproximação dele com o Prior e com o Lucas, do fechamento dele com os meninos e nem um pouco também da conduta dele por causa de toda essa história da comida. Disseram que ele reclamou demais, falou demais e não deu solução nenhuma. O que você acha? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Logo mais tem informação de paredão, mas não se preocupa porque eu volto para te contar tudinho que vai acontecer, tá bom? Eu vejo vocês amanhã às 8 horas da manhã. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!